O trabalho duro bate o talento, quando o talento não trabalha duro. Uhum. Então, até o talento, o cara que é talentoso, para ser o que ele tem que trabalhar duro. Então, requer muito. Então, eu já tive garotos talentosos que corresponderam demais dentro das equipes que eu trabalhei. Quando ele passou de fase e ficou comigo como treinador. Quando eu te conheci e você passou a ser meu treinador, eu não achava, eu já tenho mais de 40 anos, eu não achava que eu podia melhorar. Eu só queria não depreciar. Assim, meu objetivo principal era, falar assim, não, eu posso não melhorar, mas eu não quero derrubar minha performance. E você me mostrou totalmente contrário. Você me mostrou que eu mesmo, né, depois de quase 20 anos de ciclismo e com mais de 40 anos, eu poderia melhorar minha performance. Eu me realizo através de vocês. Tipo, é difícil explicar a relação a gente se vê muito pouco, né? Mas você vê, a gente já tem um link, cara, aquela faísca que fala, puta, nossa, a gente tem uma dificuldade muito de criar resiliência, não por maldade, mas porque a gente consegue gerar tanto conforto hoje que a nova geração tem um pouquinho mais de dificuldade de ter resiliência, de permanecer, de persistir. Então o ciclismo é um esporte que você mais perde do que ganha, né? Você parte você contra 200. Se você colocar todo mundo de maneira igualitária, 0,05% de chance de você vencer, enquanto os outros esportes de 33% a 50% empatar ou vencer ou perder. Então o ciclismo te ensina que a perseverança te traz as coisas. Então eu acho que é um esporte muito bom, então crianças invistam no ciclismo para aprender que isso vai te ajudar na vida. Este é o Na Roda do Estema, um podcast sobre bike, estilo de vida, performance e histórias que inspiram. Aqui, a gente compartilha as trajetórias de quem vive e tem paixão por pedalar. Pessoas que transformam o esporte em propósito e inspiração. Gravado no estúdio Estema, onde o esporte e as boas conversas se encontram. Esse episódio do Na Roda do Estema está sendo gravado diretamente dos estúdios Estema, que contam com as soluções da Kingston, nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Aqui no estúdio, a gente utiliza o SSD externo de 2 TB da Kingston, que garante velocidade, segurança e confiabilidade para armazenar todo o nosso conteúdo. Se você quiser conhecer os produtos da Kingston, é só apontar o celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela para vocês e usar o cupom STEMA10, que você tem 10% de desconto nos produtos Kingston no site da Terabyte Shop. Tem muita gente que sabe treinar, tem muita gente que sabe montar uma planilha, mas poucas pessoas conseguem formar atletas. Meu convidado de hoje é um dos poucos treinadores brasileiros com certificação CI nível 4, o mais alto nível de formação da União Ciclística Internacional. Não é pouca coisa não, hein, gente? Ao longo da carreira, trabalhou no Brasil, na Europa, participou da formação de atletas que chegaram no cenário profissional, atuou junto à Federação Italiana de Ciclismo, acumulou uma experiência rara, observar por mais de 15 anos o que realmente faz algumas pessoas evoluírem, enquanto outras ficam pelo caminho. Mas hoje não vamos falar apenas de watts, FTP, zonas de treinamento. Vamos falar sobre disciplina, sobre talento, sobre processo, sobre comportamento humano e sobre aquilo que não aparece em nenhuma planilha. Existe um motivo especial para essa conversa, porque além de treinador, ele é o profissional responsável pela minha própria evolução mais recente dentro do ciclismo, e é a pessoa que acompanha meus acertos, meus erros, minhas dúvidas, meus objetivos, semana após semana. José Luiz Dantas, muito bem-vindo. Finalmente! Finalmente conseguimos, no meio dessa agenda louca que você tem, que eu tenho, encontrar um slotzinho que deu. E olha que eu já entrevistei muito treinador aqui, e o último que me falou, até o Hélio, que veio aqui recentemente, ele falou: por que você nunca entrevistou o Dantas? Eu falei, calma que eu vou chegar lá, ele é meu próximo convidado. Legal, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você por essa oportunidade. Eu gostaria de acompanhar todos os episódios do Estema, mas eu não consigo, mas é claro que grandes nomes, caras que eu tenho muito respeito, como o Hélio, como o Gerson, os atletas, o Crivóias, esse pessoal, eu tenho acompanhado, espero poder corresponder à altura. Ah, com certeza. Ô Dantas, vamos começar.
Ok. Você já treinou muitos atletas profissionais, campeões, atletas da base, masters, amadores ou gente que simplesmente quer se tornar uma versão melhor de si mesmo. E depois de tudo isso, né, de todos esses perfis que você já treinou, o que separa quem evolui de quem fica pelo caminho? Já começamos com uma pergunta E forte. sabe o que é pior? Eu fico fazendo pergunta difícil, ele vai descontar no treino depois da semana que vem. Não. Que isso, que isso. É legal, é uma boa pergunta. O que separa quem evolui de quem não evolui? Primeiro de tudo, todo mundo evolui. Todo mundo tem a margem para ganho. O que a gente não pode comprometer e criar uma sensação assim de, nossa, então por que eu não chego a andar como um pró? É que o ciclismo ele tem uma componente genética muito forte. Tem uma componente genética muito forte. Então, para fazer uma analogia, é como carros, motores de carro que todo mundo entende. Quem nasce motor 1000, se você faz o bom trabalho, esse motor 1000 ele vira 1.2, 1.4, mas ele nunca vai ser um 2000. Quem nasce 1.8, 1.9, 2000, chega, mas todo mundo evolui. O 1.0 vai para 1.2. Uhum. Então, quem evolui no ciclismo? O ciclismo ele é que nem namorada ciumenta. Na verdade, todos os esportes de endurance é que nem namorada ciumenta. A intensidade é importante, mas o volume e a frequência são rainhas. Então, evolui quem persiste durante o tempo fazendo principalmente o arroz com feijão, o básico. Uhum. Quem está todo dia na bicicleta, seja para andar em alta intensidade, seja no dia do contínuo, do treino contínuo, Z2ão, você fica por longo tempo. Por quê? Toda periodização, ela tem os picos de rendimento que serve para você ir bem nas provas e você tem o pano de fundo da periodização, que é quem vai ser a Gisele daqui 12 meses na próxima avaliação longitudinal. E o preparador, quando ele vai criar, na minha opinião, obviamente, ele vai criar uma planilha de treinamento, mesmo sem saber quanto tempo o atleta vai ficar na sua mão, ele tem que pensar nisso. Então, essas adaptações profundas que faz mesmo o pró, depois que ele para, continuar sendo quem ele é, diga-se de passagem, por exemplo, o desempenho de um ex-atleta meu hoje, colega de trabalho, o Renato Ruiz, na 1º de maio, aquela adaptação que fica, ela é construída ao longo dos anos. Uhum. Então, é óbvio que dentro do seu ano, você tem os picos de rendimento. Mas você tem que pensar ao longo do tempo, ficando mais forte a cada ano, a cada passagem de ciclo. Esse cara que permanece consistente no trabalho, que não amolece, que tem mais disciplina do que motivação, que mesmo no dia que não tem motivação ele vai, esse cara ele melhora em relação ao que ele é. Muito bom. E me conta, como que você chegou na Federação Italiana? Voltando uns passos atrás, né? Nossa, é. Aí tem uma história que vem antes disso. Na Federação Ciclista Italiana, eu passei 2 anos e alguma coisinha sendo coordenador científico de toda a federação. Então, eu era responsável por todas as disciplinas, onde eu fazia a ponte entre a ciência e a prática, e eu fazia a ligação entre o comitê científico e a parte prática. Certo. Certo? Dos treinadores, do BMX, de todas as De todas as 15 modalidades? disciplinas. Todas, respondi por todas as Que modalidades. legal. E como que eu cheguei lá? Eu tenho um percurso acadêmico em paralelo ao meu percurso ciclístico. E no meio desse percurso, eu fui conhecendo algumas pessoas que me proporcionaram. E quando eu cheguei na Itália, no meio do meu doutorado, eu conheci a Maurício Bertolo, que é um grande psicólogo do esporte ainda, atua na federação, em diversas modalidades esportivas, é um grande psicólogo. Você foi fazer seu mestrado lá? Doutorado. Ah, doutorado. Completo, todo o meu doutorado. Que legal. O meu mestrado, eu fiz em Londrina, que eu queria estar perto de um cara que eu respeito demais como colega e tenho o prazer de falar que é meu amigo. Quem? Fabius Nakamura. Ah, que legal. Nakamura,
é um cara que foi fundamental, um dos nomes que foram fundamental para eu ser quem eu sou como sport scientist hoje. Uhum. E nesse processo, quando eu estava fazendo mestrado com ele, eu tive a oportunidade de conseguir saber que tinha um processo de seleção de doutorado na Europa e eu tinha vontade de ir para a Europa. Acabei indo para lá. Lá, o Maurício Bertolo foi meu co-orientador, né? Teve uma importância muito grande no meu trabalho lá, que não foi com ciclismo, meu trabalho específico de doutorado. Ele foi meu co-orientador. E nesse meio termo, eu acabei conhecendo um outro psicólogo de esporte que trabalhou comigo na preparação do Gabriele Benedetti, quando ele foi sexto no Mundial e que ele confrontou diretamente o Renko em alguns Uhum. momentos da corrida, ficou bem marcado isso, que é o Fábio Forcini. O Fábio Forcini, em um determinado momento, ele subiu como... ele era um conselheiro federal da Federação Ciclística Italiana. É um conjunto de pessoas que opinam das direções que pode melhorar o ciclismo, que no caso lá é um ciclismo que já é bom. Muito bom. Nesse caminho, ele criou uma comissão científica que tinha gente, nossa, Samuele Marcora, que trabalha a percepção do esforço, o modelo psicobiológico, que é muito conhecido atualmente na área. O Maurício Bertolo, Andrea Morelli, que trabalha como biomecânico no meio do World Tour do Centro MAPEI. Tinha também o Paulo Slongo, que dispensa, né? Ex-treinador do Nibali, treinador da Elisa Longo Borghini. Meu amigo pessoal também, um dos grandes treinadores, fora a parte pessoal, um dos grandes treinadores que tem na Europa. Então, ele formou essa comissão científica entre essas E você pessoas. estava dentro dessa comissão. Não, eu estava fora, mas eu estava trabalhando na Europa, com as categorias de base, Entendi. de júniores, time júniores. E eles sentaram numa reunião e falaram, a gente precisa, como comissão, ter uma pessoa central, um Head of Science, né, um responsável coordenador científico, que leve o que a gente pensa e que traga os pontos a serem pensados, que faça a interface entre a comissão científica e a prática. E aí eles procuraram um nome, um conhecia, outro não conhecia, foi rodando aquele monte de nomes. Aí o Fábio me conhecia, falou, por que não o Dantas? Aí o Maurício Bertolo, que tinha sido meu co-orientador, falou, nossa, o Samuel Marcora, no meio do meu doutorado, eu fiz um estágio que ele foi meu coordenador no estágio. Ele era diretor do centro de pesquisa na Universidade de Kent, na Inglaterra, e eu estava lá com ele, eu conheci, ele viu o meu trabalho, e ele falou, nossa, ele consegue transferir bem ciência para a prática aplicada e tem um conhecimento da área. E aí todo mundo, o Slongo já me conhecia de alguma data, todo mundo chegou no consenso e falou, é o Dantas. E aí eles me chamaram para conversar e eu tive essa experiência que foi espetacular. Que legal. De trabalhar E foram lá. 2 anos? Foram 2 anos e qual coisa, alguma coisa, vai sair um pouquinho de italiano aqui. 2 anos e alguma coisinha de 2021 a 2023. E como, eu fico com essa, né, essa dúvida eterna, como que você pega a ciência, que é pura teoria, e aplica, né? Coloca isso na prática ali com os atletas e consegue identificar eventuais alterações, assim, tipo, isso aqui não está funcionando, isso aqui funciona, isso aqui a gente tem que mudar, isso aqui, né? Porque uma coisa é você pegar a teoria, outra coisa é você aplicar. E aí, como que você consegue olhar para aquilo e mudar a rota, eventualmente, se for necessário? O Hélio falou uma coisa muito legal aqui, que eu concordo plenamente com ele, que no episódio dele ele falou assim, cada um é um indivíduo, cada um responde de um jeito, você tem que conhecer, ouvir o atleta. Isso é a base. Mas a ciência, ela estuda o fenômeno que já acontece, e aí você tem ali
O artigo científico é rigoroso, tem uma série de processos para a gente estudar como as coisas acontecem. Primeira coisa importante de falar é que, assim, atualmente é um pouco meio sexy você falar assim, eu sou evidence-based approach, um coach evidence-based approach. Eu baseio a minha intervenção baseado em ciência. Ciência. Mas não é você ler um artigo e você aplica. Porque a ciência não é perfeita, assim como na prática a ciência não é perfeita. Então, a minha base de experiência na pesquisa me deu base para eu entender, para ler, não para fazer pesquisa por ela mesma, que hoje eu sou muito mais um sport science do que um pesquisador. Entendi. Eu não publico, eu consumo literatura. Aham, tá bom. E aí, com esses conhecimentos que você consegue aprender na universidade se você se esforçar, você consegue limpar o trigo do joio e entender, olha, uma revisão de vários artigos ao longo dos anos demonstra que aquela intervenção funciona, mas não é o original que você pega aqui. Você pode até usar, mas com certo respaldo, ó, vou ficar de olho se está certo ou não. E se não tiver segurança, vai no arroz e feijão. Uhum. Então, pegar aquilo ali, eu tinha a capacidade de pegar, ler, entender, com a experiência que eu tenho da prática, entender como aquilo poderia favorecer e enviar para lá. Com relação em quem, quanto e como, depende de você entender o seu atleta, você fazer a avaliação correta, porque eu não entendo como algumas pessoas podem olhar para o atleta, chega lá e já dá o treino para ele. É assim que faz. Que nós, apesar de ter uma direção para poder treinar, nós somos seres biológicos individuais, cada um responde. Então eu falo que treinar um atleta é como um grande namoro. Você vai conhecendo a cada dia até que as coisas começam a funcionar que nem engrenagem de relógio. Uhum. Vai tudo sincronizada. Então você tem que ir namorando ele, conhecendo, entendendo como ele responde, vai nas coisas mais básicas e depois vai vendo como ele responde. Mas para você já partir com uma segunda marcha engatada, a avaliação é extremamente importante. Não dá para você olhar para o atleta, você tem que olhar a avaliação, que é a foto da onde ele está agora. Tem que entender como ele chegou, por isso que eu fiz aquele monte de perguntas, fizemos uma reunião, perguntei um monte de coisa de como você tinha chegado até o momento que você estava, quais eram os seus objetivos e o resultado da avaliação. Tudo isso me dá o cenário para saber, ó, ela tem esse tipo de fibra, ela tem, responde metabolicamente assim, ela tem esse perfil, ela vai para lá. E aí você tenta. Porque o bom treinador, ele não é um planejador, ele é um estrategista. Você traça o caminho, mas se você vai continuar nele ou não, depende de como o seu atleta responde. Resposta. Muito bom. E o que que é o arroz com feijão? O arroz com feijão tem algumas adaptações que você precisa no endurance e que servem para você a curto prazo, mas elas precisam ir a longo prazo. Então, o crescimento de carga, grandes desempenhos, necessitam de grandes cargas. E quando você fala grandes cargas, você está falando em volume mesmo. Isso, Tempo em cima da cada bike. um para o seu. O amador, a gente tem números normativos, hoje na literatura, que te permite saber mais ou menos quanto que um amador tem que rodar, quanto que um pro tem que rodar, quanto um profissional nacional tem que rodar e tem que fazer de estímulo, todos os modelos Tem de lá. periodização, tem todos os números que você trabalha, porque nós temos que trabalhar como médicos. Como é que o médico trabalha? Você chega lá, você tem um problema, ele não chega te dando remédio. Ele pega você, ele vai avaliar, vendo que você estava no parâmetro normativo, o que está fora, ele coloca você dentro dos parâmetros normais de saúde, tenta levar para o limite superior e depois fala, agora nós vamos procurar pelo e ovo. O que a gente pode melhorar? Na nossa área é igual. É a mesma coisa. Então, essa parte de base, você pega ali, como eu falei, o volume, a frequência é rainha. Então, você verifica em que ponto está a nível longitudinal o seu atleta, o quanto que ele tem de experiência no ciclismo,
quanto ele já rodou, e você vai fazer a base para ele suportar os picos de rendimento com treino intervalado, treino mais específico. Então, para fazer de um modo mais aplicado, para entender isso de uma forma mais clara, tem muita gente que gosta da planilha que parece assim um circo, que tem todo tipo de estímulo. Todo tipo de estímulo. Principalmente o amador, porque o amador gosta de olhar para o treino e falar, não quero repetir, né? E quanto mais variada a planilha, melhor. Não é. Eu não acredito que exista treino certo e treino errado, tá? Eu não tenho essa prepotência. Eu acredito que tem treino mais efetivo e menos efetivo. Uhum. E isso tem que estar muito maduro no treinador de alto nível, porque você tem uma responsabilidade muito grande no atleta de alto nível e o tempo dele é tão restrito com a quantidade de empenho que ele tem, que você tem que ter muita segurança no que você vai fazer. Porque senão você joga a responsabilidade, o contrato, a vida do cara, Uhum. né? Que não é diferente com o amador, que leva todas as outras facetas da vida além do treino, né? Aí o que acontece? Tem cara que chega lá, quer aquela planilha variada, treino intervalado, quer fazer um treino de 200K, mas ele não tem a base, o treino, a rodagem, a experiência para isso. suportar isso, a capacidade aeróbica, que não serve só para a hora que você está rodando, serve também para recuperação. Então ele não tem essa base, e o cara já quer o treino intervalado. Ele já quer sair com a faca nos dentes. Que não é o melhor para ele, porque se ele rodasse o volume de base, se ele fizesse o arroz com feijão antes de começar a procurar os pequenos detalhes, E o que você faz quando o cara quer um negócio desse? converso com ele. Eu Você explico para cede ele. ou... Não, Não cede. Tem uma coisa, Patrick Morogodou, ex-treinador da, não sei se eu pronunciei o sobrenome dele, mas é o francês ex-treinador da Serena Williams. Eu assisti uma série muito legal, Netflix, recomendo até para qualquer Aquela um que do trabalha. tênis? Não, é aquela do Playbook. Eu assisti. Muito bom. Tem uma frase que ele falou ali que marcou a minha vida. Eu já era um pouquinho assim. E depois de ouvir, eu consolidei conscientemente aquilo que eu já tinha por natureza. Né? Não é que eu não sou que eu sou inflexível, que eu não seja flexível, que eu não ouça. Mas ele falou lá assim, o treinador que tem medo de perder o seu atleta, ou no meu caso, é um cliente quando é um amador, ele nunca vai ser um bom treinador. Então, eu converso educadamente, eu explico a linha de trabalho, mas eu não costumo ceder. O que eu faço principalmente com atletas de alto nível? Que tem o conhecimento muito profundo de si. Quando tem, eu aceito, eu recebo, eu dialogo. Se ele tiver argumentos maiores que os meus para falar, vamos por esse caminho, eu vou com ele. E quando ele tema e eu tenho, mesmo tendo uma certa certeza de que não vai dar certo, eu assumo com ele. Eu falo assim, vamos assumir o erro junto, o risco junto? Então vamos fazer do jeito que você vai fazer, quer, mas vai acontecer isso, isso e isso. Eu faço a predição. E geralmente acontece. E aí ele ganha confiança e vai liso. Aí depois ele aceita tudo. Não tudo, mas a gente dialoga. Mas eu não sou inflexível, eu só vou conversando com ele. Às vezes dá impressão, mas não é. É que eu acho que, eu não sei, eu tenho na minha cabeça que os ciclistas de alto rendimento, na minha opinião, eles tendem a questionar menos o método, né? Porque, por exemplo, eu treino com você, eu confio no seu trabalho, eu não vou ficar questionando o seu método. Se você me passar para fazer 3 vezes por semana o mesmo treino, eu vou fazer, entendeu? Sim. Mas eu entendo que o objetivo do amador não necessariamente é o alto rendimento. Às vezes é só, sei lá, emagrecer, manter a forma, desestressar. E aí a pessoa quer olhar para a planilha e ver coisas diferentes, né? Tem essa diferença de objetivos também, né? Que Sim. faz com que a pessoa goste ou não do treino, ou questione mais ou questione menos, né? Sim. É um contexto que eu convivo trabalhando com os amadores também. Mas quando a gente parte para o trabalho, a gente já tenta identificar quais são os objetivos. Aqueles que a pessoa fala, aqueles que estão escondidinhos, mas a gente respeita Você aqueles... descobre depois. E
O programa de treinamento, ele é montado dentro do objetivo do atleta, porque o objetivo não é meu, o Sim. objetivo é do atleta, do cliente. Então, o plano é montado de acordo com o que ele quer. Então, o caminho é montado naquela direção. O que a gente precisa entender é que, em alguns momentos, essas coisas de entrar treino muito forte, fazer coisas que não deveria fazer logo de cara, em termos, por exemplo, de intensidade, quantidade de vezes que você faz intensidade, cria uma situação assim, o corpo ele é inteligente, ele fica resistente ao estímulo. Você bate, ele fica resistente. Você tem uma reserva genética que é quanto você pode chegar. E você tem uma reserva de quanta carga de treinamento você pode suportar antes de começar a ter problemas físicos, overtraining, burnout, todos esses problemas que a gente já conhece, que eu já vi você falando um monte de vezes por aqui, que é muito legal. Você vem queimando essas duas reservas juntas. Se você dá um treino muito forte, o cara fica resistente aos métodos que você tá dando. E ele chega um determinado momento onde ele aguenta tudo de treino e ele ainda tem reserva para crescer, só que você não consegue crescer mais carga. Então vamos supor, um cara que já faz treino intervalado, treino de força, 3 vezes por semana, ele tá um amador que tá na casa dos 20 mil por ano. Aonde você leva esse cara? Se ele tem margem para crescer, mas ele já tá com essa carga toda. Então a gente tem que ir queimando devagarzinho essas duas Para ter reservas. margem. Porque chega um momento que o cara, ele tá tão resistente ao treino que se você aumentar a carga, ele não suporta a carga, ele começa a ter problema físico, de saúde, mental, e ele ainda tem margem para crescer, mas você não consegue empurrar. Então a gente tem que Tem que ir equilibrar calibrando isso, né? Muito bom. Você trabalha com pessoas, né? E não com watts. Os watts são das pessoas. E o que o ciclismo te ensinou sobre as pessoas? Te ensina até hoje, né? Sim, Provavelmente. sim. É legal, assim, sobre pessoas, a interação, a como cada um responde ao mesmo tipo de treino de maneira de percepção psicológica, os anseios, como o ciclismo ajuda em alguns conceitos na vida. Às vezes o cara ele se supera para falar se eu me supero aqui, eu me supero lá. Às vezes a prova não é o objetivo final. Às vezes a pessoa quer ser bom em alguma coisa. E ele vai no ciclismo. Tem várias nuances. Eu já me confrontei com vários tipos de nuances. Por exemplo, até o oposto. O ciclismo é um esporte que ele requer muito. E nos últimos 10 anos ele ficou tão profissional que não dá para fazer como antigamente, que você pegava a bicicleta, rodou, treinou, você estava bem. Hoje, no nível profissional, no alto nível, se por mais que você seja um Pogacar na vida, se você dá uma escorregadinha num treino, o cara vem. O Slongo, ele fala uma frase em um artigo dele, e que aí tem um pouco do que o Hélio falou aqui, né? Que eu tenho uma visão complementar, não digo contraste a ele, né? Que falou assim, quanto que importa o talento, a pergunta que você fez para ele, Foi. né? E ele respondeu de uma determinada maneira. Tem coisas que eu peguei lá que eu falei, nossa, eu vou levar isso para mim, é legal, todo mundo melhora. Mas o Slongo falou assim, o trabalho duro bate o talento, quando o talento não trabalha duro. Uhum. Então, até o talento, o cara que é talentoso, para ser o que ele tem que trabalhar duro. Então, requer muito. Então, eu já tive garotos talentosos que corresponderam demais dentro das equipes que eu trabalhei. Quando ele passou de fase, e ficou comigo como treinador. E ele chegou para mim e falou assim, cara, eu gosto de pedalar, mas eu não gosto da vida de ciclista profissional. Ele entendeu isso depois. Entendeu isso quando ele estava indo para sub-23. Falou, eu não consigo, eu não quero essa vida para mim. E eu tenho medo de sair porque tanta gente investiu em mim, tanto foi, e ele explicou, e ele estava preocupado pelo que as pessoas investiram nele, que podia ter tido um outro talento no local dele.
Aí eu conversei com ele, e aí quando você é treinador, você tem que ter muito pé no chão, porque a tendência é você querer segurar o cara, porque ele era Uhum. um biotipo assim de vencer Paris-Roubaix, Caramba. né? Números assim estratosféricos, né? E eu cheguei para ele e falei assim, olha, tudo que você fizeram para você já correspondeu, porque você sempre segurou a vida do que você não gosta, você se apresentou nas corridas, você foi sempre educado, você deu sempre o máximo e você fez os resultados. Então você já pagou que investiram em você. Fez juizar, mas o seu talento não pode ser uma cruz. E ele Nossa. desistiu no dia seguinte. Hum. Hoje ele faz economia na Holanda. Olha só. Tá terminando economia na Holanda e a gente tem E contato. A gente pedala por pedala hobby. por hobby, faz giro na Holanda, organiza camping na Toscana, na parte Strade Bianche. Até hoje a gente tem contato. Então Caramba. você vê as nuances, quanto que o treinador passa e que ele tem que entender. Watts são importantes? São, tem a sua função. Mas você tem que entender o lado humano também. Total. Eu sempre digo que eu prefiro um atleta com 100% de cabeça e 80% de perna do que com 110 de perna e 80 de cabeça. Então, não tem como o treinador não olhar o lado humano, ele tem que olhar, né? Que nem o modelo psicomotivacional do Samuel fala que é a motivação que faz você bater recordes, né? Mas você precisa ter a preparação de base. Não adianta eu chegar lá e falar, não, tô motivado pra caramba, vou ganhar do Pogacar. Mas quando você tá ali, você tem que entender a cabeça do atleta, porque quando você tá lá em cima, todo mundo é peixe graúdo já. Uhum. E aí você tem que cuidar dessa parte Com humana que certeza. você mencionou. Que faz muita diferença, né? É uma coisa muito curiosa, assim, quando eu te conheci, que você falou dos testes, você falou, você nunca nem tinha me visto pedalar, né? Hum, E aí você fez aqueles questionários, depois fez o teste de campo, e aí eu lembro que a gente marcou a reunião, você veio com um relatório, e esse relatório você descreveu a minha vida ciclística nesse relatório. Isso foi muito legal e muita coisa bateu. impacta, né? Muito, porque eu falei, caramba, mas ele nunca me viu pedalando, como que ele falou isso? Então, assim, é fato eu falar que você consegue conhecer alguém, né? Tirar o raio-x de alguém só com os dados que aquela pessoa apresenta. Sim, sim. O que que acontece é, de onde veio aquele relatório? Quando eu estava na Unicamp, eu nunca fui atleta de elite. Comecei a pedalar no meio da faculdade, me apaixonei. Aí, como eu comecei a pedalar, né? Na verdade, eu dava aula de spinning. Começando a Começou estudar. aí. Aí, dando aula de spinning e trabalhando com musculação, né? Quando eu estava fazendo educação física. E eu já era metódico, Caxias, então eu encaixava a música no meu método de treinamento, não o meu método de treinamento na música, Uhum. né? Método Johnny D, estudei todos os métodos, me formei por ele. Então já estudava a fundo treinamento intervalado, lá na graduação. Years ago, a long time Long ago. time ago. E eu aplicava isso na aula, mas eu não pedalava na rua. Tinha pedalado como criança, eu não pedalava. Aí teve um pessoal que vinha de noite, que eram ciclistas da cidade de Campinas, amadores, que treinavam. E eles vieram falar: Nossa, tua aula é legal, você dá uns treinos intervalados. Quer ir pedalar com a gente? Que se pedalar com a gente, sua aula vai ficar melhor, você vai sentir o que a gente sente. Eu falei, mas não tem nem bicicleta. Falou: A gente arruma. Arrumaram a bike. Arrumaram uma bike De estrada. de estrada, na minha dimensão. Colocaram, me ajustaram lá, eu fui sempre sapatilha mesmo, tudo, arrumaram o capacete, óculos, tudo, saí para pedalar com ele, já me botaram numa roubada para fazer 60K de cara. Mas aí eu fui, Professor de spinning, mas já vai mete para fazer 60. ainda bem que eu tava condicionado, que eu pedalava mesmo, algumas aulas treinava já ali no spinning. Aí eu aguentei, não passei mal assim, né? Claro que eles me largaram no final, depois cheguei para batizar, mas eu senti aquele vento no rosto e me apaixonei. Foi a paixão, primeira pedalada, assim. O vento no rosto, aquela dinâmica junto com o pelotão, entre os amigos. Aí eu fiquei apaixonado por aquilo ali. Aí eu fui para universidade. Na universidade eu falei, eu quero pesquisar ciclismo, quero pesquisar ciclismo. Aí como eu nunca tinha sido um atleta profissional, eu não estava no meio, falei, o que que eu vou fazer na pesquisa agora que eu estou pesquisando para fazer o meu TCC, que eu entrei no laboratório,
como é que eu vou dar um feedback pro cara que vem doar o tempo dele para mim? Falei, eu vou fazer um relatório que vai falar para ele como é que eles estão em termos em relativo à ciência. Aí eu falei, então, mas para isso eu preciso estudar tudo que tem relativo já ao ciclismo e que era muito pouca coisa em relação ao que a Isso que eu gente ia tem falar, hoje. porque não devia ter muita coisa, né? Foi lá, nossa, quase consegui um divórcio, porque eu virava à noite e tal, fui preparando na minha iniciação científica, já era casado. Aí criei o relatório, eu lembro que naquela época, o Bugarelli, Otávio Bugarelli, e o Sim. Renato Ruiz, que não era meu atleta ainda, mal conhecia ele, eu conheci ele de Campinas de Fama, participaram. E depois do experimento, eles vieram e eu falei para ele, ó, tá vendo? Aqui, esse limiar seu, isso aqui e tal. Lendo, eu consegui estratificar quais eram os índices importantes do ciclismo que prediziam o desempenho. E aí, foi naquele comecinho, eu fui nos metabólicos mais básicos, VO2 máximo, máxima potência aeróbica, limiar aeróbico, limiar anaeróbico, né? Fui ali, e ali já me ajudava. Depois, quando eu estava em Kent, eu tive uma conversa com o falecido Luiz Passfield. Esse cara era um mago, ele avaliou, antes de morrer, ele faleceu há alguns anos, né? Teve um ataque cardíaco, faleceu, mas ele era demais, ele é um cara, primeiro cara que foi estudar a fundo os Pro Tours, entender as nuances do desempenho que faziam o cara ganhar ali na UK, estudou, avaliou mais de 1000 pros, tinha dados normativos, contribuiu demais para a área de ciclismo, Luiz Passfield. E ele, numa conversa, eu conversei, não, porque eu avalio aqui, faço isso, tal, tal. E ele falou, tal. Eu falei, bate por quilo, peso, tal. Ele virou assim e falou, e a parte tropométrica? Você não avalia? Como assim? Explica o que é isso. Parte antropométrica é peso, altura, dimensão de área frontal, as medidas do corpo. Entendi. Aí ele falou, para simplificar, que ele falou desse jeito para mim. Óbvio que em inglês, né? Mas ele falou assim, olha, se você pega dois caras com o mesmo peso, mesma altura, um com os ombros desse tamanho, a cinturinha assim, um triangulozão, outro retinho assim, os dois com a mesma dimensão de alturas de pernas, tudo, a cintura pélvica, tudo, mesmas medidas. Esses dois caras, porque eles têm FTP relativo, absoluto, igualizando iguais, aquilo fez-me start. Aí eu me aprofundei nas outras variáveis que vêm Entendi. todas nos meus relatórios, né? Que contribuíam e o conjunto daquilo me dá quem é o atleta. Todo o contexto junto, dados absolutos, relativo mais tudo, me deu, e ao longo dos anos você vai ganhando a experiência, porque a ciência não te explica tudo, e a minha facilidade de ver fenômenos complexos de forma holística, às vezes eu tenho dificuldade de explicar, porque isso eu não sei, isso eu posso chamar de dom, nasceu comigo. Eu vejo que cada um vê no seu quadradinho, biomecânico pela biomecânica, fisiologista pela fisiologia. Quando eu olho um atleta, eu vejo todo, desde a parte humana até... Então, quando eu vejo aqueles dados, eu vejo o inteiro, como se fosse uma visão em 3D, que é Sim. difícil até eu externar. Eu tenho dificuldade de comunicar, de externar, como eu vejo quando eu estou olhando aquilo. E Que isso me legal. dá o raio-x. Muito bom. Ô Dantas, o que o ciclismo revela sobre uma pessoa que a vida normalmente esconde? Você consegue identificar? Em termos psicológicos, em termos Sim, de... em termos de comportamento mesmo. Eu acho que na hora que o cara tá... Revela muita coisa. Sob pressão, ali sofrendo. O sofrimento revela. Revela. Resiliência, a vontade de... Não só de vencer naquele momento, mas assim... Estando no meio, principalmente no alto nível, quando você tá vendo, você tá rodando ali no alto nível, você consegue identificar até coisas de caráter. Porque quando o cara ele tá no flow e ele tá dentro do pelotão, que ele tá atento na corrida, que ele tá naquela gana, na adrenalina,
Às vezes ele faz coisas que quando ele tá se policiando, ele não faz. Então, até desvio de caráter. Se o cara joga sujo ou não dentro Você do consegue pelotão, perceber. dá pra perceber. Se ele é um cara que ele tá comprometido realmente com o time, com a equipe ou não. Se ele é o cara que ele tem. Então, assim, o quente da corrida revela os bastidores na hora do briefing. Quando você fecha o briefing, muita gente é ciclista, amador, mas nunca teve a oportunidade de ter um briefing, como a gente já teve, né? Uhum. Você percebe muita coisa. Até na hora assim, vai funcionar, não vai funcionar. Assim, você vê, por Você percebe se a exemplo. pessoa tá absorvendo aquilo que você tá falando ou não. É, sim, sim. Se ela tá levando a sério ou não. No dia a dia, isso. No dia a dia, a nível de capacidade cognitiva de entender, você Capaci- consegue passar. Porque, assim, geralmente, principalmente os diretores esportivos, que o coach, ele tá lá, ele auxilia em alguma informação, no que comer, no que levar para o tipo de prova, quando ele tá ali no meio, mas quem dirige é o diretor esportivo, né? Sport Director da corrida, que é o cara que vai guiar o carro, que tá responsável por aquele time na corrida. Com a convivência com os atletas, ele vai ganhando habilidade de a que nível que ele fala, ele sobe o nível, desce o nível, ele fala mais direto, ele dá bastante informação, dependendo do perfil do menino, você aprende. Eu também já fiz isso em algumas vezes que eu substituí, fui levar o carro, ou nos treinos, ou na corrida. Então você acaba percebendo quem que pega mais fácil, quem não pega, quem se tem que falar pouco, quem perde a concentração. Então, nesse problema de passar mensagem, eles são muito hábeis, é uma coisa impressionante. Agora, assim, quem não tá prestando atenção, você pega quando o cara. Isso é balela, que não tá, o cara não tá dentro do time. Isso é muito importante. A gente acha que, a gente fala, o ciclismo é um esporte individual que se corre em grupo, né? A coesão dentro do É grupo. importantíssimo, É. né? Às vezes você tem uma estrela, ela estraga o time. Se você não, se ela não for uma pessoa assim corretamente, que age corretamente, que tem uma postura dentro do time que não respeita os colegas pelo dom que tem. Então você tem que gerenciar muito bem, mas você percebe muito desvio de caráter, sob pressão, se o cara manter os valores dele, se ele faz. Você quer ver, cara? É os grandes líderes, você percebe assim, ó, que aquele cara, isso você prefere, e ele não faz porque ele tem um interesse que o cara vai puxar ele depois na corrida importante, mas ele tem o prazer de ver um amigo dele ganhar, um gregário ou um garoto que às vezes não tem tanto talento como ele, numa corrida B que tá ali, que tem a cara do menino, você vê que o cara ele trabalha pro outro ganhar. Então você percebe natural, porque tem muita coisa que você não pode forçar, você tem que deixar natural para Sim, você perceber, que aí depois você vai você dando consegue ver. os Muito legal. rolos do. Se você tivesse que escolher um perfil de ciclista, um só, você preferiria aquele ou aquela que aguenta mais sofrer ou aquele que gera mais potência? Aí depende. Depende do tipo de corrida, depende do tipo de corrida, depende do que você vai fazer. Se você falar para mim na pista velocidade, o que tem mais potência? O cara vai correr 10 segundos, 3 segundos. Se você for para a estrada, um Grand Tour, se ele tiver no nível onde ele tem potências que são aquelas necessárias para poder chegar no final da prova e ele competir, ser um contender, né? Ser um candidato, eu prefiro uma resistente, que é exatamente o que a gente fala da durabilidade hoje. O que é durabilidade? Um sprinter de estrada, por exemplo, em relação de pista, não serve que ele tenha 2.200 watts, na hora que ele sai, brinca com o coleguinha, andou girando o dia inteiro ali, na manha, no Z2zinho, e chega no final, ele bate Dá um tiro. 1.800 watts, 1.700 watts no final. Importa aquele que tem 1.300 depois de ter feito 2.000 de altimetria, depois de ter segurado a 50 por hora ali, os 5 km final de fuga, depois de já ter rodado 180. Ali na estrada, naquele momento, vale a durability. Na subida das montanhas, não vale o FTP que você tem que você tira nos 20 minutinhos. Fresco. Vai lá, faz um aquecimento, faz os 20. Vale? Quanto? Tá Isso depreciado, né? tá muito, isso já existe, tá muito. Tirando
tem umas coisas assim, discussões conceituais, das quais eu não sou muito preso, que tem gente que fala que isso já tem há vários anos, que é resistência aeróbica, resistência de velocidade aeróbica, isso que chamam durability, que estão floreando. Eu não entro muito nessas discussões conceituais, eu entendo, funciona, serve, é importante, entendo o conceito e uso. Atualmente, e eu já falava isso, porque eu já tinha percebido com o aumento do nível profissional que isso fazia diferença, atualmente a durability é o, o último, a mais recente variável que conta para fazer a diferença. Então eu já falava assim, não sei, falava para meus meninos na Itália, Júnior, não serve, não importa para mim o quanto você é forte, importa o quanto você é forte depois de fazer tanta fadiga. Perfeito. Lá a gente já avaliava, já trabalhava Já com trabalhava isso já. assim. Muito bom. Ô, Dantas, você acha que a maioria dos ciclistas subestima ou superestima as suas capacidades? A minha ou dele? A As dele, as próprias. próprias. Cara, tem uma coisa de crença. A gente brinca assim e fala assim que a ignorância é uma dádiva. Eu concordo, porque quando eu não sabia nada, eu me achava muito. É. Então, assim, Eu achava que eu era a melhor ciclista do planeta. quando o ciclista não se conhece, ele não entende como funciona o dado dele, esse tipo de coisa, quando ele não tem Não se compara com parâmetro, ninguém, com ou nada. ele não tem parâmetro de comparação. Por exemplo, eu sou o cara mais forte do meu grupinho, mas o seu grupinho é mais forte do que quem? Entendeu? Aí a tendência é superestimar, Uhum. né? É uma coisa que eu tenho assim, cara, isso entra na parte humana que a gente fala. Quando você vai conversar com um cliente, o cara vem com uma expectativa. Ele vem com uma expectativa dentro do que tem no mundinho dele, certo? Sim, das referências dele ali. E como que Isso. você vai falar pra ele que ele não é o Pro Tour que ele tá Tem que imaginando? arrumar um jeitinho de falar. Às vezes a gente, para ganhar empatia, eu falo, porque assim, eu sou Dr. Frankenstein. Eu tenho motorzinho 1000. Eu não nasci pra ser monstro, eu nasci pra Eu nem vou criá-los. perguntar que motor eu sou pra não ficar Né? chateada. É bom. Eu sou motorzinho 1000. Eu não nasci. Eu ando bem pro ciclista que eu sou, pelo que a mamãe natureza deu pra mim. Com o que eu posso treinar e o que eu tenho, eu ando bem. Mas eu sou Dr. Frankenstein, não nasci pra. Eu tenho facilidade para criar, mas eu não para ser. Uhum. Então, a gente usa, às vezes, até a gente mesmo como parâmetro Pra de. contar a historinha. Então, sabe, quando você não nasce. Mas você pode melhorar, não significa. Não é que você vai ganhar o letap, mas você pode concluir. Ano após ano, a gente pode melhorar. Então, você tem que deixar, porque assim, eu tenho uma coisa que eu adotei desde o início da minha carreira. Desde o início da minha carreira. Eu preciso de dinheiro, preciso, vivo disso, preciso. Mas eu sempre entrei na linha assim, eu não vendo o que eu não posso dar. Então, eu não falo que o cara vai vencer, que ele vai fazer para menos de 3h30 ou de menos de 3 horas, se eu não tenho certeza. Mas respondendo mais diretamente a tua pergunta, quanto mais o cara se conhece, mais ele tem tendência a subestimar. Quanto menos ele se conhece, mais ele tem tendência a Superestimar. superestimar. Perfeita essa resposta, porque é muito isso mesmo. Você já viu algum ciclista sem grandes atributos físicos, ou seja, né, o motorzinho 1000, chegar muito mais longe que um fenômeno ou que alguém que você considera que tinha talento? Olha, o motorzinho 1000, não. Não, tá. Assim, G, parece meio frio o modo de pensar. Eu vi o Hélio falou uma coisa muito legal aqui, que ele falou assim, correr não é só ter o motor, não ter os watts. Então, a leitura de corrida do cara, a técnica, entender a leitura, entender se a técnica... Posicionamento. Tudo importa. E eu concordo com ele. Concordo plenamente que isso daí pode dar uma vantagem, um ganho marginal muito maior do que só o atributo físico do cara que faz toda a força. Mas, no ciclismo de alto nível, não tem uma coisa como a gente fugir. Que é o que você falou no começo, o motor 1000 não vai virar 2. Sabe qual é a coisa que eu mais aprendi trabalhando na Europa? Me conta. Foi o seguinte,
com diretores esportivos que trabalharam comigo nas equipes, os atletas. Eu aprendi assim, ó, que você ser forte, teu motor, não garante que você vai ser profissional. Você precisa muito mais. E os pontos que o Hélio colocou, ele tem uma visão de performance que eu admiro, porque ela é completa e holística. De Quando amarrar ele os falou da pontos. inteligência, né? Isso, é Que o holística. Avancini tem, inclusive. Que ele falou que o Isso. Avancini não era um talento físico, assim, mas ele tinha outras inteligências, outros talentos que... Eu discordo no termo que falar que ele não era um talento, porque assim, completando a minha linha de raciocínio, essas inteligências, elas se complementam. Sim. Mas tem o pressuposto que é assim, você tem que ser 1.9, 2.0. 1000 não Sim. faz. Não, ele nunca era um Limpo mil, não sim. faz. Aham, sim. No pão e água o cara não faz. E mesmo sem pão e água não chega. Pode chegar no meio que é heterogêneo, que, por exemplo, no Brasil, na elite, a gente tem cara que com o teu VO2 o cara corre. Na elite, no meu pelotão. Com todo respeito à elite que eu entendo o contexto nacional. Na Europa o cara não sai do lugar, não entra. Na Júnior não entra. Que para um homem, o VO2 que você tem que é alto o seu em relação às mulheres, mas para um Para o homem homem é baixo. é baixo, precisa ter mais. O cara, o masculino, com o teu VO2, ele corre aqui no Brasil. No exterior ele não corre. Entendeu? Então, assim, Ele sobra no já. a condição física, ela não determina que o cara vai lá na frente e vai chegar profissional. Tem outras nuances que vai fazer ela chegar. Desde quem ele conhece, as oportunidades que ele teve com os treinadores, as inteligências que ele desenvolveu, tudo que o Hélio falou. Mas ela é pressuposto. Uhum. Na Itália a gente fala que c'è la pasta, que o cara tem a pasta de base. Uhum. Ele tem a massa de base para fazer o macarrão. C'è la pasta. Então, assim, se ele não tem o mínimo necessário para poder sobreviver naquele meio, ele não permanece ali, mesmo se esforçando. Agora, se ele está ali, eu costumo falar, tem no Congresso Mundial de 2023, teve uma apresentação de um americano que ele falou uma coisa que foi espetacular em relação ao meio Tô auditor. adorando essas frases todas que você tá falando, tô guardando todas. Ele Muito falou bom. uma frase espetacular. Fala assim, todo atleta, o auditor, seja do primeiro até o último, que chega cortado 12 minutos, 20 minutos atrás ali do pelotão, que trabalhou o começo da corrida e ficou, Ou o sprinter que tá lá querendo... todos eles são unicórnios aeróbicos. Sabe o que é unicórnio? É um animal que não existe. Sim. Então ele vai falando, é uma capacidade aeróbica, é um motor que não existe. Então, quando chega naquele nível, o cara já é peixe graúdo. Quando você chega na elite, na ponta, já é o peixe graúdo. Aí você tem os foras de série entre os foras de série, como o Pogacar. O Pogacar é um fora de série entre os foras de série. Ele é o Van de unicórnio Poel, mora. o Van de Poel, o Vinegol, eles são os foras de série entre os foras de série. Entendeu? Então, assim, aquele cara que tá ali também, que ele já é fora de série, ele já é um unicórnio aeróbico. Se ele trabalha forte o dia que o Pogacar deu uma bobeada, ganha. Ali sim, eu concordo tudo. Se, por exemplo, o Van der Poel, algumas corridas, que aí são 2 fora de série, se valeu muito da capacidade dele de guia do ciclocross nas clássicas que o Pogacar caiu. Sim. E não conseguiu pegar ele, porque eles estão no mesmo nível. Lembro de uma frase assim, teve o Tour de France 2014, que foi quando depois eu já tava atrás... 2014 era o quê? O contador não, era Froome, o Contador, Froome, todo mundo ali. E teve aquela etapa na Paris-Roubaix. Sim. Naquele período, eu não conhecia o Slongo ainda. Mas da frase que o Nibali falou nas entrevistas, eu não fui porque o Nibali estava tendo resultado. Eu fui pelo que ele falava nas entrevistas. Eu falei, por trás desse cara tem um cara bom, quero conhecer porque eu tenho a aprender com ele. E fui galgando, tive ajuda lá na Itália, cheguei no Slongo, ali que eu conheci ele. Eu fui atrás dele, porque como o Nibali falava, eu sabia que tinha um cara... Um treinador ali treinador, por trás. esse cara é porreta. Ferrado. É ferrado. Legal. Fui atrás dele.
E eu ficava vendo, e em 2014, o Nibali ganhou o Tour de France, fui, nossa, lindo. Primeira vez minha na Champs-Élysées, e vendo ele chegando, assim, nossa, a imagem fica na minha cabeça. E ele ganhou ali, e uma etapa que foi crucial foi a etapa que eles passaram onde passa a Roubaix. E chovia, não sei se você se lembra. Chovia, o Flume e o Contador caíram. Acho que eu lembro. E aí, jornalista é meio que ele adora pegar, né, no calcanhar, Ah, é. criticar, gerar polêmica, porque é isso que vende. O cara fez a pergunta para ele assim, falou: "Você não acha que você deveria ter esperado o Contador o Flume ou que você vai tirar vantagem, vai ser campeão porque Porque eles caíram. que eles caíram?" Ele virou assim, deixa eu traduzir de italiano para o português, que eu lembro dele, ele falou assim, ó: "Até onde eu sei, guiar a bicicleta também faz parte da profissão." Perfeito. Ele era bom, ele soube guiar na chuva, no pavê, não caiu, teve tempo, teve na frente, teve a leitura Ganhou e ganhou, limpo. Muito entendeu? bom. Então, esses detalhes importam pro Por cara que todo. tem essas inteligências, mas o Legal. motor 1000 é difícil se despontar O aí na motor meu frente não vai virar mesmo, um turbo. mesmo que desenvolve as capacidades. Ô Dantas, e o que que falta para o Brasil, hein? Porque falta o quê? A cultura, falta um treinamento mais direcionado, falta mudar a mentalidade dos ciclistas aqui no Brasil. Porque assim, a gente tem as nossas referências hoje, né? A gente tem a Tota lá, a gente tem o Bravinho, tivemos o Avancini, até pouco tempo Passado, atrás. Fischer, Fischer, o Pagliarini, mas Narini, são isolados, né? O sim, Márcio Maia, sim. não é um pelotão, né? De ciclistas que está lá fora representando o Brasil. Como que a gente precisa fazer? Sabe, Gi, é multifatorial. É difícil você fechar uma Uma conversa, coisa dar um só, outro podcast, falar isso, se a certo? gente for falar isso, disso tudo. Mas é multifatorial. E vendo, passando lá pela Europa, trabalhando, vendo isso, deu uma visão um pouquinho mais Ampla. global, né? Primeira coisa que eu falo, assim, você imitar o ciclismo europeu, muito dificilmente vai fazer pegar no Brasil. A gente tem que ter ideias aqui. Mas desde coisa mais simples, por exemplo, você de início criar campeonatinhos regionais, você chama o carinha que toca na bandinha, que vai tocar de graça na banda depois da corrida, para quem estiver na corrida assistindo. Ter o fã de truck lá para o pessoal vir com a bandinha, a corrida é coadjuvante. Aquilo ali vai culturalmente, a criança pequena vai ver, o adulto vai ver, Não é ter a alguém que, corrida que né? vai atrair as pessoas, é Exato, o. porque culturalmente a gente não é forte nisso. Certo. Esse é um dos fatores, né? Eu acho que imitar, a gente tem que fazer o nosso modo de fazer ciclismo e depois, é claro, treinar, adaptar as pessoas para chegar num nível daquele para poder ter lá. Esse é um fator. Imitar o ciclismo europeu de cara não vai dar certo, mas tem vários pontos. Um que eu posso tocar que é importante é que eu acho que é fatal aqui. A gente sabe que 1%, muito menos que isso, da molecadinha que joga futebol, vai virar um Neymar, Sim. vai virar um Endro. Mas o futebol funil é muito maior, né? E todo mundo tem um monte de Hum. garoto que o sonho dele é que ele chega lá. Então, se seu filho tem um pouquinho de talento, pouquinho, não precisa ser muito, você vê ele, bate balãozinho, dibra, brinca com os amiguinhos e ele chega assim: papai, eu quero ser jogador de futebol. O pai dele vai falar: você vai continuar estudando. Mas bota ele na escolinha, tenta arrumar o Vai dar um timinho. Não tem incentivo. financeiro? Tenta arrumar o timinho, mostra que o menino tenta. Corre atrás, gera oportunidade. Então ele investe na carreira do menino. Certo? E no Brasil, o futebol é muito desenvolvido. Então tem várias oportunidades dentro do próprio país para que ele se desenvolva correndo atrás do sonho dele se ele perseverar. E no ciclismo, cara? Não temos. Tem grandes nomes, por exemplo. Eu não tenho problema com citar nomes, né? Então, dos atletas que eu treinei, que eu tenho dado, eu tenho liberdade para falar deles, por exemplo. Renato Ruiz. Era um homem mais de 7 watts por quilo no VO2 máximo. William Chiarello. Era um homem
acima de 7 watts por quilo é VO2 80, para 85, né? Então, assim, esses caras, ele deveria fechar a carreira e ser rico. Para falar, mostrar para um pai que, olha, eu comecei a carreira aqui, a carreira de atleta, todo atleta é curta perto de uma vida. Sim. E quando uma carreira é bem sucedida, quando o atleta começou aqui, ele terminou aqui, ele teve possibilidades, nem todos fazem porque não tem cabeça, mas ele teve possibilidade de terminar a carreira e falar, fiz a vida. No ciclismo, o pessoal não consegue. Então, você não tem o ídolo. Porque lá na Europa está muito longe, é difícil se colocar. E o ciclismo aqui, você não tem o ídolo bem-sucedido que faz aquele cara olhar como tem na Europa. Olha, Quero chegar lá, né? O pai levanta o ponto de interrogação. O filho fala assim, eu quero ser ciclista, pai. E depois, você vai ser o quê, né? Então, lá o cara fala assim, você vai continuar estudando. Mas e se meu filho for o próximo Pogacar? E ter o sonho. E aí vai afunilar, então aí a base é muito maior. E isso não é problema político, só dinheiro, tudo é o contexto geral que cria devido ao que a gente não tem a valorização que deveria ter. Esse é um dos pontos. Depois tem o contexto cultural, que você dá uma bola pro garoto agora, sim, legal. Poxa, eu lembro, hoje em dia é comum, mas antigamente, você chegar na Decathlon aqui, só tinha bola. Na Itália, o impacto que eu tive quando eu fui fazer meu doutorado, eu entrei, aquelas bicicletinhas de equilíbrio, tava na porta da entrada, assim como estavam as bolas. Então, já é cultural. Então, tem diversas nuances, muita coisa que eu poderia te falar aqui. Além dos pontos que o Hélio já mencionou, que eu concordo com ele, que eu estou complementando o que ele falou. Tá, não, eu entendo que são várias coisas, mas e se a gente fosse falar exclusivamente de treinamento, o que os ciclistas aqui fazem de certo ou de errado, ou o que eles fazem lá fora que a gente não faz aqui para poder chegar nesse nível? Entendi melhor a direção que você quer agora. Em termos de treinamento específico, olha, o que acontece aqui, um ponto que eu posso citar assim, devido a como é feito o nosso ciclismo, a gente tem um ciclista, entre aspas, mediano. Sim. O cara tem que correr pista. Não é não fazer multilateralidade. Multidisciplina. Você pode fazer multidisciplinas que desenvolve técnica, tudo, principalmente quando você começa. Mas quando você vai para a especialização, você vai para uma equipe profissional, devido da onde estão as oportunidades de provas e situações que a gente tem, você pega o menininho que é escalador, e se faz ele que ele tem que correr no plano, que ele tem que correr na pista. E aí o cara tem que correr tudo. O foco no rendimento, logo nas categorias sub-23 ou júnior, focado em render em todos os terrenos, em tudo. Eu tive brigas homéricas com ele. Porque o Renato, quando ele chegou para mim, ele já tinha uma idade avançada. Não dava para levar ele para Europa. Tá. Não dava para levar ele para Europa. Eu já estava lá, mas não dava para levar com a idade que ele tinha. E ele já tinha transformações físicas, que ele era para ser um passista escalador, mas ele se virava e se vira em tudo. Que ele é muito completo. Mas ele tinha se desenvolvido pelas necessidades daqui. O William, ele estava no comecinho da sub. Aí eu falei, eu posso mudar. Eu tive brigas homéricas. Porque ele voltava das equipes. O cara quer que eu sprint, perdi no sprint. Eu falei, cara, segura. Que quando você tiver da sub-23, naquele tempo não era tão precoce a seleção para a Europa. Se você era sub-23, você era bom, ainda tinha espaço. Hoje está mais difícil, você tem que estar bem na júnior. Que eu não concordo, mas a gente tem que jogar conforme se dança, né? Sim. Naquele momento, o William, eu falei, se você chegar no final da sub-23, do jeito que eu vou te treinar, você vai ser um passista escalador preparado para a Europa e você vai largar os caras no plano. Batida de plano, você vai atacar e você vai largar. E foi legal, você vai ter sucesso aonde você realmente quer. Eu lembro que no dezembro, antes dele virar elite, ele ganhou a volta do Maule, com a primeira apresentação dele com a camisa da seleção. Ah, que legal. Na geral e na sub. Então, a gente especializa muito nesse sentido de tem que fazer tudo, não respeita. Aqui, né? Quando você treina na direção da mamãe natureza,
Você faz um esforço assim, ela te dá um retorno assim. Quando você treina contra a mãe natureza, de vez em quando é necessário, tá? Você precisa para se adaptar para uma prova, para chegar em um momento. Eu tenho que passar a subida, senão eu não chego no sprint. Às vezes você tem que lutar contra a mamãe natureza, mas você faz um esforço gigante assim para ter um ganho assim. Então, treinar, fazer todo mundo fazer tudo, gera dificuldades. Lá na Europa, não. Primeiro se faz tudo. Depois, quando você começa a ter as vertentes, Especifica. você tem suas funções dentro da equipe e você treina para aquilo. Nas equipes é dividida, quem é passista tem um tipo de treino, quem é escalador outra. O treino de base para completar a etapa, para completar o giro, por exemplo, todo mundo faz igual. Mas o treino específico é específico. Esse é um ponto. Outro ponto, vivendo na Federação Ciclística Italiana, eu percebi assim, a gente não tá tão distante deles em níveis de termos físicos. A gente não tem uma seleção de talento massiva, a gente perde por causa do problema do salário e tudo. Por exemplo, Fernando Frink e Leonardo Frink foram meus atletas quando eles foram campeão e vice-campeão sub-23 brasileiros. Os meninos eram talentos, mas hoje eles são engenheiros. Porque não Por tinha causa das como dificuldades sobreviver para do sair, ciclismo. porque não tinha perspectiva de sobreviver, tinha que fazer uma carreira para sobreviver. Exímios ciclistas. Tem esse ponto também. Porque às vezes muitos ciclistas não podem nem viver exclusivamente do ciclismo. Eles têm que ter Exato. outro trabalho, ter outra fonte de renda, né? Exato, então. Aí, olhando esses meninos, assim, a gente tem talento no sul, a gente tem descendência europeia, gente. Aqui, mesmo no Nordeste, a gente tem descendência europeia. Talento a gente tem. O que a gente não consegue é selecionar devido a problemas Todas essas variáveis. culturais, entendeu? A gente tem. A nível de técnicos bons, tanta gente já sentou aqui, não precisa nem falar que a gente tem. A gente tem. Precisa permeabilidade e criar um sistema que a gente consiga atrair e pensar a longo prazo. Vamos desenvolver passo por passo. Uhum. Muito bom. O Dantas de hoje discorda do Dantas de 10 anos atrás? Ou não muito? Continuamente. Que legal. Heráclito bom, de né? Efésio, uma porrada de ano antes de Cristo, ele falou assim: a única constante do mundo é a mudança. Muito bom. Tudo muda. Se você entra dentro do rio por uma segunda vez, nem você nem as águas são as mesmas. Então, assim, eu tenho as minhas convicções, eu sei aonde, por exemplo, se surgir um método novo, se eu não tiver segurança, eu não aplico, eu fico naquilo que eu tenho segurança. Eu tenho minhas convicções quanto a um tipo de treino. Eu já dei Big Gear. Eu já passei treinamento Você de já Big deu aquele Gear. treino que roda com uma perna só? Sim, sim, sim. Sem os caras terem o pedal que desacopla. Como que é? Tem um pedalzinho que ele desacopla, um pedal fica solto Ah, e e o você outro pedala fica... com o outro. E teve algumas evidências, eu já fiz alguns testes com alguns atletas que queriam fazer. Mas o ganho é tão pequeno perto dos riscos ou do que você tem que fazer que não valeu Não a vale pena. mais a pena. Exato. Só que assim, o que acontece? Você tem que mudar constantemente. Tem uma coisa que eu aprendi com o Fabioso Nakamura, um livro que ele deu, chama Árvore de Conhecimento. E que foi muito legal, que ele falou assim. Ele fala assim no livro, que o Fábio Nakamura me falou primeiro, falou assim, tem uma coisa que qualquer pesquisador tem certeza na vida, além da morte, é que um dia o modelo que ele criou, a evidência que ele mostrou vai cair. Porque nós explicamos os fenômenos por modelos, eles são verossímeis, eles são mais perto da verdade, não é verdade absoluta. Muito bom. Então a gente explica por modelos. Conforme não só a tecnologia, mas a capacidade cognitiva, o modo de ver o fenômeno vai mudando, você vai descobrindo modelos melhores que explicam mais do que aquele modelo atual explica. Então, o Maturana, no livro A Árvore do Conhecimento, que o Fábio Nakamura me indicou, né? Além dessas conversas que a gente tinha, porque o mais rico da minha formação com Nakamura não foi falar de fisiologia, pegar na mão, ensinar como faz. Eu tive muito pouco isso com ele. Isso os meninos do laboratório me ajudavam. Era essas conversas que faziam a gente crescer. Uhum. Então, no livro Maturana, ele fala assim, se um morcego tivesse a capacidade cognitiva dos seres humanos para montar modelos, e ele estudasse o mesmo fenômeno, por exemplo, o desempenho do ciclista, o modelo dele
seria totalmente diferente dos seres humanos, mas não menos verossímil. Porque ele explicaria porque ele vê com o sonar e nós vemos com os olhos, mas ele não poderia chegar lá. Então, os modelos, eles são quase verdade. Conforme você vai melhorando, ele vai cair. Então, se você se prende às suas convicções e vira um ato de fé, você não consegue evoluir. Ato de fé, maravilhoso. Isso é uma das grandes chaves da minha carreira. Muito bom. Qual conselho você daria pro Dantas de 25 anos atrás? Conselho que eu daria para o Dantas de 25 anos atrás. Vá para a Europa mais cedo. Considere ainda mais o lado humano e aprenda a rodar no meio, o network, fazer um network melhor, que é a coisa que eu tenho mais dificuldade. É o meio de campo ali para você conversar, porque assim, ó, o mundo do alto rendimento é um mundo de poucas vagas. E não é questão que você não tem mérito, porque assim, no meio World Tour, se você não é bom, você não fica. Porque é que nem uma indústria. Se você não tem nada a agregar, você não entra. Então, lá no alto, isso importa. Como você se expressa, quem você conhece, tá no lugar na hora certa e saber como se portar. É o ponto que eu melhorei muito nesses 25 anos, que me abriram muitas portas, mas que eu gostaria de ser melhor. Até de falar mais sobre você, né? Redes sociais e tudo mais, porque você é muito low profile, né, Dantas? É nesse tipo de... Essa parte, assim, mais de falar no meio, tem a ver muito com meus objetivos. Que, assim, o meio do alto rendimento é um meio discreto, principalmente onde eu quero chegar. Você não vê os grandes treinadores estrelinha, eles publicam, mas não é que, entendeu? Então, assim, quem eu quero atingir, eu tenho que gastar energia. É igual dinheiro, quem guarda tem. E ela não se cria, ela se transforma. Quando você tira energia de um lugar e bota no outro, você tirou de algum lugar, é igual dinheiro. Então, o que eu preciso fazer? Botar energia para chegar onde eu quero chegar. Se eu tirar energia daqui para ficar publicando, ficar fazendo o dia a dia do influencer, que não é uma coisa que eu nem gosto tanto de fazer, eu não chego lá. Eu sei da importância disso atualmente, mas eu ainda tô batendo um pouquinho, segurando no trabalho, no mérito. Eu acho, mas eu acho que o boca a boca funciona muito também. Ajuda. Né? Ajuda bastante. Ajuda. Eu quero dar um depoimento sobre mim, porque quando eu te conheci e você passou a ser meu treinador, eu não achava, eu já tenho mais de 40 anos, eu não achava que eu podia melhorar. Eu só queria não depreciar. Assim, o meu objetivo principal era, falar assim, eu posso não melhorar, mas eu não quero derrubar minha performance. E você me mostrou totalmente contrário. Você me mostrou que eu mesmo, né, depois de quase 20 anos de ciclismo e com mais de 40 anos, eu poderia melhorar minha performance. Então, isso... eu falo isso para todo mundo. E até hoje você fala, não, o ano que vem, eu fico pensando, meu Deus, o ano que vem eu já vou estar mais velha, como que eu vou melhorar minha performance? Né? Muito legal isso. Legal. Assim, eu fico muito contente, eu fico lisonjeado, sabe? Eu me realizo através de vocês. Tipo, é difícil explicar a relação a gente se vê muito pouco, né? Mas você vê, a gente já tem um link. Cara, aquela faísca que fala, puta, nossa, meu, então assim... Eu lembro que na 1º de maio, Sim. Antes da 1º de maio, Sim. Você me passou um treino que eu falei assim, meu Deus do céu, que treino é esse? Eu terminava assim, esgotada, querendo vender a bicicleta. E eu repeti esse treino, sei lá, umas 4 semanas. Isso. Um negócio assim, 2, 3 vezes por semana eu repeti esse treino infernal. E um dia antes da prova, ou alguns dias antes da prova, você me mandou um áudio e tal, e eu respondi, e aí eu percebi que você sentiu que eu não estava tão confiante. Sim, sim. Pela minha voz. Sim. E aí, no dia da prova, isso foi muito importante para mim. No dia da prova, você me chamou de canto, falou, confia, porque você treinou, você entregou os números, e isso fez toda a diferença, né? Sim.
É importante ter um link. Esse link, ele é muito importante. A gente se realiza, né? Eu tenho uma paixão enorme pelo que eu faço. Assim, eu tenho um ego profissional altíssimo, não prepotência, tenho um ego profissional altíssimo, assim, eu quero fazer o melhor, eu acho que tem, e aí que tem que melhorar. Então, assim, é claro que com a idade, a gente vai perdendo algumas capacidades, depois de algum momento fica mais crítica, mas mesmo nesse momento, mudando de categoria, você, que não é o seu caso, você é jovem ainda. O que que acontece, cara? Você minimiza o declínio treinando bem. Aí entra no que você falou, que eu não quero decair. Mas no seu caso é diferente. Eu vi potencialidades, eu vi nuances no seu treino que podiam ser melhoradas. Você não estava sendo explorada pelo que você tinha do seu histórico. Então, toda aquela avaliação mostrou para mim e eu tenho ainda planos para o que que eu pretendo fazer. Vai dar certo ou não? É um plano. Tem que seguir na estratégia, depende de N contexto, mas eu tenho planos ainda. E isso tudo tem a ver com a ideia do pico para os melhores rendimentos, que isso é uma ideia do Platonov. Ela tem, assim, tá prontidão para os melhores rendimentos, que é os seus picos de rendimento no ano, mas para você tem por trás um preparo desportivo elevado, planejado, para que a Gisele de janeiro de 2026 seja inferior à Gisele de 2027. E aí a gente vai colocando um bloquinho. Lembra que eu falei que maiores cargas permite maiores rendimentos? Sim. Então, para suportar mais carga, você tem aqui igual musculação, você tem que treinar. Suportando, a gente pode almejar mais. E você ainda tem lenha para queimar. Aí, muito bom. Dantas, a gente está encerrando, já temos bastante tempo aqui, mas eu quero te perguntar. Perguntas rápidas e respostas rápidas Essa é também, a se parte- você conseguir. Essa é a parte mais, Mais difícil, difícil. porque eu sou prolixo por natureza. Qual atleta mais te impressionou? Meu ou É, seu. é difícil falar, porque Tá bom, cada então um não tem vai se sua comprometer. nuance, Faz mas eu outro. posso falar até como homenagem. William Chiarello. O William Chiarello me impressionou mais do que o Gabriel Benedetti, que eu fiz o sexto no Mundial. Não por causa só do rendimento físico, porque ele era um atleta europeu, ele tinha índice, não digo que ele seria um Pogacar, mas ele seria um ótimo gregário, um ótimo, como um Pelizari faz hoje. Eu tenho dados que eu posso provar isso até hoje, de Ciclergon preciso, avaliação, tudo que mostra que ele era um Pro Tour. Era um Pro Tinha Tour. números, Só né? não teve oportunidade, mas o Willian, ele era completo nos detalhes, no controle da bicicleta, no comer, ele era perfeccionista, era uma coisa, ele tinha uma consciência, ele tinha uma garra, uma agressividade, uma leitura de corrida. Então ele era completo, ele era um atleta completo. E qual foi o momento mais emocionante da sua carreira? O momento mais emocionante da minha carreira. O momento mais emocionante da minha carreira. Vamos lá, vamos lá. Posso te dar dois? Pode. Se me permite. Pode. Um foi quando o Gabriele, nem na corrida, quando ele decidiu, falando com o psicólogo do esporte, Fábio Forcini, porque o Gabriele, ele teve um staff igual um World Tour para ir para aquele Mundial. Porque ele não tinha os números do Renko, mas ele tinha potencial para. E a gente estudou igual equipe de alto rendimento para ele ir naquele Mundial Júnior. A gente sabia que se o Renko abrisse 50 metros, ele não amolecia. Então, ele tinha que sair. Tá. Então, foi tudo Tá estudado. junto. Mas o Gabriele poderia ter sido medalha de prata facilmente. Ele era mais forte do que o Tiberi, que estava lá também. Antônio Tiberi, que está agora na Bahrein. Sim. Que também veio da Valdarno, que são equipes que a gente formou, participamos da formação deles. Então, assim, quando o Fábio Forcini sentou o Benedetti para falar para ele o que você quer fazer no Mundial, você pode garantir a medalha de prata com os números que você tem hoje, ou você pode ir para a corrida e tentar a corrida. Ele virou e falou assim: eu não nasci para ser segundo. Eu vou com o Renko até onde eu aguentar. Eu vou enfrentar o Renko até onde eu aguentar. Ele decidiu. Olha só. Não foi decisão nossa, e a gente Uhum. respeitou. Falou, eu vou até onde eu aguentar. Eu sei que eu não estou no mesmo nível, porque ele, como atleta, já estava cansado daquela situação que, como eram as corridas do Júnior, que o Renko participou,
Naquele tempo ele já treinava com a kickstep, mesmo com marcha fechada, tudo. Ele é um talento absurdo. Mas ele fazia assim, partia 60 quilômetros para chegada, 90 quilômetros para chegada, ele dava um ataque, abria 50 metros, ia embora, pelotão rodava, ninguém pegava. Pelotão rodava, ninguém pegava. Aí ele tava ganhando, ganhou europeu, ganhou tudo assim. E a gente, como grupo, com o que tava com o Benedetto, a gente falou, não. A gente vai tentar até onde der, por escolha dele. E a gente tentou. Esse foi o momento que emocionou quando ele fez o sexto, porque realizou muito ele. O segundo foi quando o Renato Ruiz ganhou a 21 de abril lá no Taquaral, que estava a Érica grávida do filho dele. Tava eu lá, tava a falecida mãe dele, tava todo mundo. Foi muito emocionante, porque eu vi o Renato correr como ele nunca correu na vida. E foi muito lindo. Foi muito lindo. Foi 2 momentos da minha carreira, assim, que te entrega, né? Toda a Sim. dedicação. O que falta você realizar ainda? Esse eu não conto. Por quê? Conta Esse pra eu não gente em conto, primeira porque mão. faz parte da minha estratégia, da onde eu quero chegar. Tá bom. Justo. Quer falar alguma coisa? Para encerrar? Um recado? Uma mensagem? Eu acho que para a nova geração, ciclismo é um esporte que, mesmo que você não vai virar profissional, ensina. Porque nós temos uma carência devido às... Todo esporte ensina, o ciclismo especificamente imita a vida. Então, eu acho assim que a gente tem uma dificuldade muito de criar resiliência, não por maldade, mas porque a gente consegue gerar tanto conforto hoje que a nova geração tem um pouquinho mais de dificuldade de ter resiliência, de permanecer, de persistir. Então, o ciclismo é um esporte que você mais perde do que ganha, né? Você contra 200. Se você colocar todo mundo de maneira igualitária, 0,05% de chance de você vencer, enquanto os outros esportes de 33% a 50% empatar ou vencer ou perder. Então, o ciclismo te ensina que a perseverança te traz as coisas. Então, eu acho que é um esporte muito bom. Então, crianças, invistam no ciclismo para aprender, que isso vai te ajudar na vida. Demais. E Instagram, se alguém quiser te seguir, você hoje é head coach da Saga, né? Isso, hoje eu trabalho como head coach da Saga, onde eu tenho o privilégio de trabalhar na parte técnica com o Renatinho, com o Bruna Light. Eu acho que eu tinha a JL Dantas, quando eu cheguei na Saga, o Renato me chamou, e eu acho que quando todo mundo que está num grupo faz a mesma coisa que você, é todo mundo preparador, fica ruim, porque ninguém agrega. Então veio o Bruno com a parte de marcha, a parte de gestão, o Renato com a parte técnica para os alunos presenciais, ou na hora de orientar para fazer teste, eu com essa parte. Então a gente formou um grupo muito forte, né? Então a gente tem a Saga, tem o meu Instagram, né? Pessoal, que é Dantas Sport Scientist. Legal. Então, você acha fácil lá e é isso aí. Obrigada, Vamos lá, quem Dantas. precisar falar comigo diretamente, só me procurar no canal da Saga. É Saga o quê mesmo, o Instagram? Só Saga? Então, agora é mais fácil entrar no canal de atendimento da Saga, que tá no nosso site. Tá. Aí você consegue me achar por lá, falar direto comigo se quiser conversar. Tá bom. Dantas, adorei te receber aqui. Foi muito... Foi assim, foi uma aula, né? Você deu pra gente, e por mais que eu já tenha falado com vários treinadores, que já tenha conversado, eu acho que você traz uma visão, assim, muito ampla e muito lúcida, muito clara do ciclismo, né? Como um todo, e sobre treinamento. Então, fiquei muito feliz de te receber aqui. Finalmente a gente conseguiu. E obrigada. Foi demais. Cara, muito obrigado, eu agradeço, fiquei muito contente também, me sinto lisonjeado e espero, quem sabe, no futuro, mais alguns para falar de outros temas. Com certeza, aqui a gente... Uma mesa redonda entre treinadores um dia. Nossa, que ideia maravilhosa. Né? Chamar o Elião, Gerson. Vamos fazer. Legal, estamos aí. Gente, obrigada e até o próximo Na Roda do Sistema.